Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do tema de hoje. Já fui ali, fiz uma merendinha, tá, pessoal? E agora tomar um chá aqui, tá, para fazer a digestão, tá? Muito bom, né, pessoal? Muito bom é esse chá para ele vai fazer o trabalho. Mas vamos para o nosso estudo de hoje, né, pessoal? Qual o tema que a gente falou aí na primeira parte? O que é a atitude espiritual? Então, pessoal, o que é essa atitude que a gente viu aí na primeira parte? Ele fala que atitude, né, num contexto geral, se refere à forma de encarar a vida que busca um significado mais profundo e uma conexão com algo maior do que o mundo material. Então, essa atitude, quando a gente busca essa conexão mais profunda da alma com Deus, né? Que é maior do que esse mundo. Então a gente está buscando uma coisa, uma conexão assim, tá? Essa atitude envolve crenças, né, valores, né, práticas que visam desenvolver a busca por propósito e a conexão transcendente com Deus. Então, a gente está buscando essa conexão transcendente. E quando você busca, o que é que vai acontecer? Você entra a colocar práticas e atitude, crenças e valores que estão de acordo com esse Deus, tá, pessoal? Está de acordo com esse Deus. É isso que é uma atitude espiritual, que vem da alma, que vem de coisas profundas, tá, pessoal? Não é uma coisa que a gente está buscando, alguma coisa aqui dessa realidade. É algo que transcende essa materialidade. Entende? Então, e por que temos que buscar transcender a materialidade? Por que, que a gente tem que buscar esse. Para que a gente, né, pessoal? Você sabe que todas as frequências que a gente construir aqui, a gente vai alcançar, vai ter a nossa passagem para mundos elevados, tá? Se a gente não buscar transcender a matéria, a gente fica preso às energias da matéria, ao ego. Então, tem muitos espíritos que não fez a passagem por causa disso. Ficou apegado à energia, tá? Mágoa, rancor, tá? Então, quando você está tendo a atitude de colocar as frequências, você está trabalhando para o mundo vindouro, tá, pessoal? Trabalhando a sua consciência, expandindo, né? Buscando uma conexão que é algo que vai transcender essa materialidade, que é Deus, né? Então, a gente precisa, para a gente conseguir ter essa, a gente precisa da conexão com a fonte, com Deus, para a gente ter uma atitude mais elevada. Senão a gente não consegue, tá, pessoal? A gente é bagaceira mesmo, a gente não consegue, tá? Mas é isso, pessoal, que a gente viu na primeira parte. Aí o que aqui? A segunda parte, né? Parei aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto, aqui. O que é que ele fala? Ele fala: a atitude espiritual é um caminho para uma vida mais consciente e plena. Então, é o caminho da sua consciência, né? Para que ela viva de forma consciente e plena aqui nessa realidade. Porque quando você toma atitudes negativas, diferentes, pessoal, você está dormindo, tá? Por isso que eu estou vendo aí muitos até dormindo em muitos conceitos religiosos, tá? Aí ele fala, ao buscar um propósito mais profundo, né, da alma, né? Cultivar a empatia, explorar nosso eu interior, podemos experimentar uma existência mais equilibrada e significativa. Então, podemos experimentar aqui uma existência aqui que a gente está tendo aqui nessa realidade, mais equilibrada.
Você entende, pessoal? Por que, que as pessoas não estão levando a vida equilibrada? Ele fala, desenvolver uma atitude espiritual pode não apenas enriquecer a nossa vida, mas também impactar positivamente a vida daquelas pessoas ao nosso redor. Então, às vezes não enriquece só a nossa vida, tá, pessoal? Essa atitude que a gente vai tendo, mas vai impactar positivamente a vida das pessoas ao nosso redor, porque a gente vai fazer o bem para ela, ela vai receber aquela energia, ela vai receber aquele amor, aquele carinho, aquela palavra. Então, a pessoa está se sentindo bem, mas também está trabalhando também a minha vida. É isso, pessoal, tá? Aí o que mais? Ele fala, ao cultivar uma atitude espiritual, abrimos porta para a compreensão mais profunda de nós mesmos e do mundo que nos cerca. Então, quando você vai cultivando, né, essas atitudes no seu dia a dia, então vai abrir porta, vai abrir uma frequência, né, para uma compreensão mais profunda. Então você vai ter uma compreensão, quem é você, o que você está fazendo aqui. Você vai ter compreensão, esse mundo aqui, que é essa realidade, por que, que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito aqui. Então você vai encontrar isso, pessoal. Mas tem que cultivar. A gente trabalha aqui a espiritualidade, ouve a palavra de Deus que tem que fazer o bem e a gente colocar isso no nosso dia a dia, tá? Aí ele fala, encontramos significado nas experiências cotidianas, desenvolvemos empatia, compaixão por aqueles ao nosso redor e descobrimos um propósito que vai além da preocupação material. Então, descobrimos um propósito que vai além dessa matéria, pessoal. Essas preocupações da matéria, né? Você descobre seu propósito. Então, é um trabalho que você está preparando além dessa matéria. Então, os trabalhos espirituais é isso, pessoal. É preparando a gente para o mundo vindouro, né? Mundo espiritual. Então, por isso que muita gente, tá, pessoal? Ela não se prepara, tá aí, eu vou aqui, irmão Samuel, vou aproveitar que nada, tá? Aí por isso que quando vai morrer fica num desespero, né? Eu quando entrei no hospital vi muita gente desesperada quando estava ali para morrer. Por que que tá com esse desespero todo? Chegou a hora. Na hora que eu senti alguma coisa aqui, eu vi que eu tô partindo, eu digo, chegou a hora, eu vou ficar no meu cantinho, não vou entrar em desespero, vou me separar do corpo, né, a minha consciência, e eu vou me embora para o mundo espiritual. Mas só que a pessoa, quando está assim, né, principalmente no hospital, vê agonia, porque está indo para lugares que ela não queria ir, tá? Não deu crédito, começou a ficar numa frequência, aí está indo para o umbral, não quer ir para o umbral, mas não tem como fazer, tá, pessoal? É a sua frequência que você trabalhou ao longo dessa jornada. Aí ele fala, essa abordagem espiritual é uma jornada contínua. Então, é contínua que a gente tem que estar ali, ó, para a frequência estar sempre ali, tá? Porque se a gente deixa o corpo, a gente morre nessa frequência, vamos embora para a nossa jornada espiritual elevada, tá? É uma jornada contínua, uma exploração que nos convida a questionar, refletir, expandir constantemente nosso horizonte interior. Então, constantemente a gente está explorando isso, o nosso interior, fazendo a gente questionar, refletir. Então, por isso que eu trago pergunta aqui, estou trazendo para você refletir, para expandir a consciência. Independente da trilha individual que seguimos, a atitude espiritual pode ser uma fonte preciosa de força, paz e autenticidade. Então, autenticidade é verdade. Você vai estar na verdade, vai sentir paz. E ele fala, e é uma jornada que convida a olhar para dentro de nós mesmos e para o mundo com um olhar de compreensão
e aceitação e amor. Então, é claro, pessoal, por que vocês estão procurando aí fora? Uma coisa que está dentro de você, pessoal. Por que você está procurando aí fora? É a minha pergunta que eu coloco aqui. Porque os pastores estão ensinando, né? A religião ensinou, a matriz colocou que você tem que procurar algo aí fora. É o que tem aí fora? Tem nada. Tá? Só tem confusão aí, tá? Então, ele diz que é uma jornada que convida você a olhar para dentro de si mesmo, dentro de nós mesmos, e olhar, depois aí você vai olhar o mundo, para o mundo com um olhar de compreensão. Você vai compreender o jogo aqui, e aceitação e amor. Então você vai aceitar aí o jogo. Não tente mudar o jogo, tá? O jogo é esse aí, você faz a sua parte. Ah, ninguém não está fazendo, irmão Samuel. Não olhe para os outros, faça a sua parte. O que é que eu vim fazer, senhor? Ah, esse é o seu propósito aí. Então, faça ele. Ah, mas não tem muita gente, não. Ah, o canal não tem muita gente. Ah, eu estou olhando para isso, pessoal. Eu estou fazendo aquilo que Deus, a espiritualidade, está me mandando. Né? Com toda a dificuldade de base, eu vou fazer. Entende? Não olhe para essas coisas. A gente está buscando algo que transcenda essa matéria. A gente vai olhando, isso não está dando dinheiro, isso não está dando fama. Não olhe para isso, pessoal. Entende? O negócio das pessoas que estão apegadas às coisas materiais, tá? Por isso que eu coloquei a pergunta, e por que temos que buscar transcender a materialidade? Né? Por quê? Por causa disso, porque a gente tá apegado a a gente vê que não tá ganhando nada, não tá ganhando dinheiro, vê se não tá, aí, ai meu Deus, eu não quero continuar não, não sei o quê. É o que aconteceu com os pastores, ele só tá fazendo aquilo se tirar o dinheiro dele. Será que eles vão continuar falando aí? Não sei não, tá? Entende? Então a gente tem uma motivação além dessa matéria. Pode acontecer chover canivete aqui. A gente vai permanecer na nossa frequência, fazendo aquilo até na nossa atitude espiritual. Então, pessoal, a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre essa atitude espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala? Ou não? É conversa fiada que Samuel está falando. Vamos ver se na Bíblia os apóstolos, Cristo nos ensina a ter uma atitude elevada. Vamos ver. Filipenses 2:5. Tendo em vós mesmo o sentimento que houve também em Cristo. Então, a gente tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, né? A mesma atitude, sentimento, para colocar aqui nessa realidade, dizendo, esteja no seu coração. Então, para você ter esse sentimento que houve em Cristo, você tem que estar conectado com Cristo. Se não, aí eu vou falar a mensagem. Tá fora! Aí o que mais, pessoal? 1 Coríntios 16:14. Todos os vossos atos seja feito com amor. Então, todos os nossos atos aqui, pessoal, a gente tem que fazer as coisas com amor, tá? Sentindo as coisas, tá? Na vibração do amor. Então, a gente tem que fazer todas as coisas com amor, tá? A gente sentindo aquilo, se alegrando com aquilo, tá? Que mais? Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para o homem. Então, todas as coisas que a gente está fazendo aqui, pessoal, essa é uma atitude que a gente tem que ter. Então, são atitudes espirituais que os apóstolos, Cristo, estão nos ensinando para a gente
transcender a materialidade. Então, quando a gente tá fazendo essa atitude, a gente está transcendendo a materialidade, tá, pessoal? Foi por isso que eu coloquei, porque temos que buscar transcender a materialidade. Então, quando você está tendo isso, você está transcendendo. Então, tudo que você fazer, né, a sua atitude aqui, tem que ser de todo o coração, como você estivesse fazendo para o Senhor. Aquele que é espiritual, estou fazendo para ti, Senhor. Estou fazendo para ti, Deus, tá? Então, não para o homem, mesmo que você esteja fazendo alguma coisa que está beneficiando algum homem, tá? Não olhe para isso, tá? Aí o que mais? Efésios 4, versículo 1 até o 3. Tá, pessoal? Eu coloquei isso no meu coração. Eu mesmo lá nos grupos religiosos, no erro, tá? Mas eu estava fazendo de coração. Então, tudo ali eu estava fazendo para o Senhor. Foi por isso que ele viu isso. Então, Deus está olhando isso na gente, pessoal. Ele conhece o nosso coração. Então, ele quis tirar para sair, para eu entrar na verdade, tá? Porque tudo que eu estava fazendo de coração. E graças a Deus, tá? Deus me abençoou também, tá? Quando eu estava fazendo. Aí ele fala, Efésios 4, 1 e 3. Rogo, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamado, com toda humildade, mansidão e com longanimidade. Nossa, que palavra, hein, pessoal? Suportando um ao outro em amor, esforçando-a diligentemente por perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, pessoal, é o que? Atitudes que os apóstolos estão ensinando para a gente praticar. Então, você tem que andar, se você é um prisioneiro no Senhor, você foi chamado para a espiritualidade, tá, pessoal? Foi chamado para Cristo, foi chamado para a conexão com Deus. Você tem que andar com humildade. Então, olha aí, pessoal. Eu vejo muitos orgulhosos aí, tá? Mansidão. Então, vejo muitos orgulhosos, brabo, tá? No meio até evangélico aí, religioso, tá? Não, essas pessoas não estão reparando na atitude dela que elas estão tendo, pessoal. O pastor mesmo que a gente viu aí na internet, que ele falou, tava falando brabo, né? Se você não quer dar nessa, você não vá para essa pocilga, chamando até o lugar lá onde as pessoas vão de pocilga, que é lugar de porcos, né, pessoal? Essa pocilga aqui é meu, que manda aqui sou eu. Falando brabo. Então, pessoal, um cidadão desse está na frequência. É claro, o comportamento é claro. Não vê quem não quer, tá? Então, esforce dirigir para conservar essa unidade do espírito, o vínculo da paz, para que você vá em paz, vá ficando tranquilo, tá? Esteja aqui numa frequência equilibrada. Eu sei que é difícil, tá, pessoal? Mas não tem para onde outro caminho para a gente correr, tá? O que mais, pessoal? Tiago 1:19. Sabei estas coisas, meu amado irmão. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, esse pastor tem que aprender isso com o irmão de Jesus, Tiago, né? Que ele fala, saber então, são atitudes que a gente tem que tomar. Ser tardio para falar, tardio em se irar. Então, são atitudes que a gente tem que ter. Outra atitude, Romanos 12:2. E não vos conformei com este século, mas transformável pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa e agradável, perfeita vontade. Então, pessoal, não vamos andar conforme
o Deus desse século aí, com a frequência desse século. Não conforme, mas transforme essa energia em energia positiva. Vamos colocar aqui para a gente experimentar a boa e perfeita vontade de Deus. A boa e agradável vontade de Deus. É isso que a gente tem que fazer. Tomar essa atitude. Aí qual é a outra atitude, pessoal? Filipenses 4:8. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, pense nessas coisas. Essas coisas elevadas, né? Ter atitude para você ter uma atitude elevada. Então, se você fica pensando coisas bagaceiras, sua atitude vai ser demonstrada aqui, tá? Não tente fingir. Os pastores aí tentaram fingir aí, esconder, né? Chega mansinho, oh, meu irmão, aleluia, Deus vai nos abençoar. Mas depois agora eles estão mostrando a cara deles, tá? É isso. Tá? Mas só percebe aquele que é espiritual. Quem não é espiritual não percebe, tá, pessoal? O que mais? 1 Pedro 3, versículo 8 e 9. Finalmente, sede todo de igual ânimo, compadecido, fraternalmente amigo, misericordioso e humilde, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receber a bênção por herança. Então, a gente foi chamado, tá, pessoal, para receber a nossa bênção por herança. Então, bênção de vida eterna. Então, a gente tem que andar nessa frequência aqui que ele está falando, tá? A nossa atitude tem que ser essa. Me traga logo. E como é que se diz? Quando a gente busca entrar nessa, a gente vai receber a bênção. Você foi chamado para isso. Então, aquele que é chamado espiritualmente, tá, pessoal? Ele vai ter que transcender essa materialidade. Então, quando você está tomando essas atitudes misericordioso, fraternal, né? Não pagar mal por mal, injúria por injúria, né? Bem dizer às pessoas, você está transcendendo a materialidade. Entende agora? Porque se você vai para a igreja e fica lá louvando, aleluia, oh, amém, e tal, aí sai, né? Aí tá mentindo, roubando, fazendo mutreta aí, né? Praticando atos imorais. E aí? Que é que tá? Você tá dormindo, pessoal. Você vai perder a bênção. Você não vai receber a bênção por herança. Você foi chamado para isso, mas você tá dormindo pelas coisas que você tá vendo aqui. Você tem que transcender a materialidade. É o que eu coloquei lá. Vamos. E porque temos que buscar essa transcendência material? Para que a gente não perca essa bênção. A herança, né? O que mais? Mateus 5,16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja a vossa boa obra e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, a nossa luz interior tem que estar brilhando, pessoal. As pessoas têm que ver pelas nossas atitudes, tem que estar brilhando. Então, você não precisa carregar uma Bíblia para mostrar, colocar. Pessoas escrevem na camisa, eu sou de Deus, eu sou não sei o que, eu sou espiritual, né? Escreve, você não precisa isso, tá, pessoal? A sua frequência, a sua luz, as pessoas vão ver de longe. Quando você entra em um lugar, as pessoas já percebem que você é diferente. Você é cristão, né? Você é isso, né? As pessoas ficam perguntando.
Eu nem levo Bíblia, na hora que eu saio, pessoal, nem levo. Mas as pessoas ficam perguntando coisas de Deus para mim, coisas da Bíblia. Eu digo, como é que essa pessoa sabe? Porque é a luz, tá, pessoal? E a luz vai ter que brilhar. Então, é através dessas nossa atitude espiritual, tá? Para que o Pai seja glorificado no céu. O que mais? Provérbio 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconheça todo o teu caminho e ele endireitará tuas veredas. Então, pessoal, a gente tem que ter essa atitude de confiar de todo o coração no Senhor, tá, pessoal? E a gente não se estribar no próprio entendimento. Eu sou sábio. Então, porque os sábios desse mundo, eles vão tudo cair diante da sabedoria de Deus. Não faça isso. Então, são atitudes que a gente tem que tomar e atitudes que a gente não pode tomar. Reconheça o teu caminho que você está errado. Quando você está errado, reconheça, eu estou errado. E ele vai endireitar a sua vereda. O cachorro aqui, ó, com gato, rapaz! Tá atrapalhando aqui, velho! Poxa! Por que você faz esse escândalo no vídeo, é? Rapaz, ó, você já tá atrapalhando o meu vídeo aqui que eu tava falando aqui. O cachorro não faz nada. Nossa, pessoal, e tô um cachorro aqui grande querendo o gato aqui. Eu tive que parar aqui e chamar a atenção aqui, ó. Da minha filha. Não, é brincadeira, pessoal. Eu falando aqui com vocês aqui, você vê, né? Como é as coisas. Então, pessoal, vamos começar aqui. Vamos começar aqui, porque pra gente... porque essas pessoas querem tirar a atenção para que eu não faça o trabalho espiritual. Então, pessoal, aí quase vira aqui, ó, o negócio que eu coloco aqui, a câmera aqui, quase aqui o cachorro balançou aqui, não foi, pessoal? Meu Deus. Aí ele fala, Tiago 4:10. Humilhai-vos na presença do Senhor e ele vos exaltará. Então, tem que ser uma atitude que a gente tem que tomar, pessoal. A gente tem que se humilhar na presença de Deus, que é essa humildade, tá, pessoal? Como é que a gente se humilha na presença e ele vai exaltar? É a gente ter essa atitude de humildade aqui na nossa realidade. Ele aí vai nos exaltar. Mas se a gente quer se exaltar, a gente não vai ter essa humildade, tá, pessoal? A gente se coloca como soberbo, eu sei, eu sou maioral. Então, não é, você não está se humilhando na presença, tá? Então, se você fazer como soberbo, você vai cair, tá? O que mais, pessoal? Vamos continuar aqui, porque eu quero terminar, porque não sei se vai haver mais interferência aqui, tá, pessoal? Então, vamos logo, Efésios 4, versículo 31 e 32. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes sede um para com os outros benigno, compassivo, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, pessoal, a gente não pode entrar nessa frequência de amargura, cola, ira, gritaria, né? Toda malícia. A gente não pode, são frequências baixas. Então, o que é que ele diz? Você tem que ser benigno, compassivo, perdoar um ao outro, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tá? A gente tem que ser assim.
Essa é a frequência que a gente vai transcender a materialidade. Se não, tá fora, tá, pessoal? É o que eu tô falando aqui, ó. Gente querendo atrapalhar. Às vezes essas coisas são fortes, pessoal. Tá mexendo com as pessoas, tá? Principalmente daqui de casa. Então essas coisas são fortes. Tá mexendo. Eu sei que esse vídeo aqui vai mexer com vocês, tá? Eu sei disso, tá? Mas é isso. Não tem pra onde correr. Aí o que é que ele fala? Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente um ao outro, com amor fraternal. Preferi-vos honra um ao outro. Então, olha qual é a frequência, a atitude espiritual que a gente tem que ter. Quando a gente começar a amar um ao outro fraternal, preferindo honrar um ao outro, a gente está entrando nessa transcendência da materialidade. Enquanto a gente só está pensando na gente, o problema é meu, ele é que se vire, que nada. Quando a gente tiver essa atitude egoísta, a gente ainda está preso na matéria. Tá claro, né, pessoal? Não vai empatar. Pode vir qualquer um aí querer atrapalhar aqui, não vai empatar de eu estar falando essas verdades para você, tá? Aí ele fala, Colossenses 3, versículo 12 até o 14. Vamos ler. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amado, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, olha qual é o revertimento daqueles que é eleito de Deus. Eu vejo aí muitos aí dizendo, eu sou escolhido, eu sou eleito de Deus, eu sou especial, eu fui levado para a nave, eu saí do corpo, eu vi coisa, eu sou agora, eu que sou, vocês têm que me ouvir que eu sou especial. Então, tem muitos desses aí, né, falando aí, aqui nas redes sociais, tá, pessoal? Eu escuto aí. Mas quando você vai ver as atitudes espirituais dele, não é de misericórdia, não é de bondade. Olha o que o pastor falou, que não gosta de pobre. São tudo, não demonstra uma humildade, demonstra uma arrogância, um orgulho, tá? Não tem bondade, humildade, nem mansidão. Entende, pessoal? Então, é isso que acontece, tá, pessoal? As atitudes que a gente está tendo no nosso dia a dia vai demonstrar se você está conectado com Deus ou não. E vai demonstrar que você está preso na materialidade ainda ou você está transcendendo. Quando você está tendo esse revertimento do eleito, né, de misericórdia, você está transcendendo a matéria. Era o que os apóstolos estavam ensinando. Suportável um ao outro, perdoável mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então, esteja vibrando nesse amor, não perca essa frequência, porque é o vínculo para você ser perfeito. Entende? É difícil ou não é, pessoal? Entende agora como a gente está tão longe do que a espiritualidade quer, pessoal? A gente está longe. Mas a gente está trabalhando, tá? A gente que está aqui trabalhando a gente está tentando melhorar a cada dia, tá? E as outras pessoas? Olha o comportamento dela. Você vê pelos líderes, pessoal. Os vídeos que o líder tem falado aí, coisa aí na rede social. Nossa, pessoal. Não tem nada de Deus, de espiritual, uma pessoa dessa. Muitos, tá? Tenho visto muito. O que mais? Provérbio 15, 18. O homem iracundo suscita contenda, mas o longânimo apazigua a luta. Então, a gente também não pode ter uma atitude de homem iracundo. Então, o homem iracundo é aquele que suscita contenda, né?
ira, né? É uma pessoa irado. Por isso que vem de iracundo, né? Então, não pode estar nessa vibração de ira, que é uma vibração baixa. A gente que é espírita tem que ser mais compassivo, mais, sabe? Mas é difícil, tá? Porque a frequência quer sempre levar a gente para uma ira, para um descontrole, tá? Olha aqui agora eu falando aqui com minha filha, o cachorro dela querendo quase derrubar aqui um cachorro grande, falando, você vê? Não gostou, tá, pessoal? Incomodou a pessoa, mas fala com a pessoa vem com distância. Então, se você se irar com a senheta, já era, tá? Sai da frequência. Aí o que mais? 1 Tessalonicenses 5, versículo 15. Evitai que alguém retribua ode mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com tudo. Então, entre os irmãos, tá? A gente tem que seguir na paz, no amor e para com todo. Então, para com todas as pessoas. Até para aqueles malas sem alça também, tá? Esses malas sem alça, essas consciências que estão aqui nessa realidade. Não é fácil, pessoal. Hã? O que mais? Você entende como o caminho espiritual não é fácil, pessoal? Essa jornada que a gente está tendo não é fácil. O caminho de Cristo é estreito. Você entende agora? Por isso que muitas pessoas resistem e não vir para esse caminho. Você entende agora? Aí ele fala, Provérbios 16, 32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então, melhor é aquele que domina o seu espírito, né? Do que aquele herói que morre lá, tá, pessoal? É melhor aquele que tem o equilíbrio e controla o seu espírito. Porque esses daí que é herói aí, tá? Morreu tudo aí, ficou preso aqui, nessa dimensão aqui, os espíritos dele. Perdeu a oportunidade de fazer a passagem, tá? Então, quando a gente está assim, a gente está desperto, pessoal. Quando uma pessoa está totalmente fazendo uma frequência errada, está cego, o pessoal não está enxergando, está morto espiritualmente, está sendo dominado por frequências baixas, ira, né? Ódio, raiva, né? Orgulho, né? O que mais aí? Um monte de frequência aí que a maioria estão. E pessoas até, líderes até do grupo religioso aí, evangélico, católico, vários, tá, pessoal? Porque não entende isso, não estão despertos. Até do meio espiritualista que fala de expansão da consciência, talvez não está desperto, ele às vezes fala aquilo como uma coisa que aprendeu na escola. Aqui não é negócio de que aprendeu na escola. Vamos tomar curso, aí você toma o curso, agora você sai falando. Não, você tem que viver aquilo. É uma conexão da sua alma, tá? A espiritualidade, você tem que falar disso. Aí ele fala, Efésios 4, 26. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa areia, não dê lugar ao diabo. Então, não pode irar, é proibido para gente que é espiritual, tá, pessoal? A gente ira, mas não deixe que você durma com essa ira aí, não dê lugar, porque o diabo vai tomar conta de você. É uma frequência do diabo, a ira. Então, atitudes que a gente não pode fazer e atitude que a gente tem que fazer. 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, de equilíbrio. Então, Deus tem dado um espírito de amor, né? Então, você que tem um espírito, a conexão com o espírito de Deus, você tem o poder, o amor dentro de você para levar você a esse equilíbrio. Tá, pessoal?
É claro, pessoal, a Bíblia é maravilhosa, tá? Aí o que mais? Provérbios 17, 27. Quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno do espírito é um homem de inteligência. Então, aquele que retém a palavra possui o conhecimento, ele coloca em prática, então, ele é sereno de espírito, né? Ele é um homem de inteligência. Então, se você né? Tá aí na igreja, mas aí canta lá, louva, mas quando sai você tá fazendo aí coisa, tá entrando em uma frequência baixa. Você ainda tá dormindo, você não é um homem inteligente. O homem inteligente é aquele que tem o temor do Senhor, tá? Porque ele sabe que está de passagem, ele sabe que veio fazer um propósito, ele sabe qual é a frequência que ele tem que colocar, ele sabe dessas coisas para que ele não fique preso nessa realidade, ele volte para dimensões superiores, tá, pessoal? Ele sabe disso. Que mais? Tiago 1:22. Torne-se praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Então, não, a gente não pode só ficar. Tem muita gente que vai, ouve ali, ó. É legal, amém, amém, pastor. Aí quando sai, não pratica nada. Tá enganando você mesmo, você tá cego ainda, pessoal. Você não tá entendendo o jogo. Você não tá entendendo o jogo. Ah, mas eu vou para a igreja lá, participo, aleluia. Tá? Mas você não tá adiantando de nada. Você vai perder o jogo aqui. O jogo, você não tá entendendo o jogo da realidade. Você entra na mesma frequência, na mesma coisa. Perdeu tempo. Tá? Tem muitos religiosos assim, tá, pessoal? Aí o que mais? Romanos 12:17. Não torne a ninguém o mal por mal. Esforce para fazer o bem perante todos os homens. Então, é um esforço que a gente faz, tá, pessoal? Para fazer o bem. Porque nessa realidade, para fazer o bem, é um esforço, tá? Não é fácil, porque todo mundo aqui está fazendo mal, um mal para o outro, engano, mente. É assim que está a humanidade, tá, pessoal? E não tem o que fazer, pessoal. A gente que é espiritual, a gente tem que trabalhar a gente para a gente, quando a gente deixar isso aqui, a gente vai fazer a passagem. Se você ainda não está fazendo, você está perdendo o jogo. Você não vai receber a bênção. Aí 1 Pedro 2, versículo 12. Mantendo exemplo o vosso procedimento no meio do gentio, para que naquilo que fala contra vós outro, como de malfeitores, observando-vos a vossa boa obra, glorifica a Deus no dia da visitação. Então, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio do gentio. Então, são gentios são aqueles que é considerado pagão, né, pessoal? Aqueles que não têm a conexão com Deus. Então, a gente tem que manter o nosso procedimento espiritual, a nossa atitude para com ele, para que ele veja que você é diferente. Mas isso é uma coisa religiosa forçada? Não. Isso tem que vir da alma, tem que vir as atitudes da alma. Tá? Você tem que deixar brotar. Para que naquilo que fala contra vós como de malfeitor, observe o vosso boa obra e glorifique a Deus no dia da visitação. Então ele vai glorificar a Deus pela sua visitação ali, pelo que você está ali, porque eles vão saber que você é de Deus, tá, pessoal? Que mais? Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo, amai o vosso inimigo, orai pelo que vos persegue. Então, aqui já Cristo já pega bem pesado aqui, tá, pessoal? Que a gente vai ter que amar o inimigo. Mas é o quê? Por que Cristo está mandando fazer isso, pessoal? Nossa, Cristo, nossa, o inimigo quer matar a gente. Ore pelos que vos perseguem. Então, aquele que está perseguindo. Nossa, mas por que ele está preservando para que você
tenha, você transcenda essa materialidade. Você tem essa atitude aí para você transcender a materialidade. Senão você vai perder o jogo. Né? Aí o que? Romanos 12, 21. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, não deixe, a gente não pode deixar se vencer pelo mal, pessoal. Mas a gente vai vencer o mal com o bem. Então, fazendo o bem. Porque senão, se você faz o mal, você também perdeu o jogo, tá? Perdeu. Entorna bem para a frequência. Aí o que mais? 1 Coríntios 13, versículo 4 até o 7. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se infama, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura o seu interesse, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, por isso que ele diz que o amor é a vibração perfeita, pessoal. Porque quando você estiver aí, você vai estar agindo naturalmente, tá? As pessoas vão ver, nossa, que frequência é essa? Você vê que as pessoas aqui, pessoal, estranham a frequência do amor, tá? Estranha a frequência do amor, porque não está acostumada a essa frequência evoluída, tá? Aqui só tem frequência maligna aqui, tá? O que mais? Mateus 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, querem que o homem vos faça, assim vou fazer também a eles. Porque esta é a lei e os profetas. Então, tudo que o homem quer que faça, se você quer coisa boa, então, faça também para esses homens. Tá? Você não quer mal, então faça o bem. Cristo você vê, senão você vai perder o jogo, tá, pessoal? Você entrar em outra vez, você vai perder o jogo. Aí Lucas 6,31. Como quer que o homem vos faça, assim fazei vós também a ele. Então, entende? Quer que você não quer que o homem faça o bem para você? Então, faça assim também. Aí o que mais? Efésios 5, versículo 1 até o 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou assim por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, sede imitadores de Deus, tá, pessoal? Como o filho amado. Então, o filho de Deus. Então, qual é as atitudes de um filho de Deus? Qual foi a atitude de Cristo, pessoal? Ele mostrou aí. O que mais? Provérbio 4, 23. Sobretudo, o que deve guardar? Guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Então, é o coração. Guarda aí essa alma. Não deixe manchar por nada. Guarde essa alma, que daí procede a vida, pessoal. Tá? Não se suje com nada. Você passou aqui nessa realidade, mas você soube jogar e foi embora aqui, tá? Porque lá está a sua vida ali, a vida espiritual. Mateus 5, 14 e 15. Vamos ler. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Não se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja a vossa boa obra e glorifique o vosso Pai que está no céu. Então, pessoal, é isso que a gente tem que fazer, tá? Ilumina todos que encontram-se na casa. Então, a luz da gente tem que brilhar. Então, são essas atitudes, tá? Que mais? Filipenses 2, versículo 3 e 5. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildade considere um ao outro superior a vós mesmos.
cada um cuide não somente do seu interesse, mas também do interesse dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Então, pessoal, olha o que os apóstolos estão ensinando para a gente. Atitudes espirituais elevadas. Então, nossa, isso aqui não dá para eu cumprir não, irmão Samuel. Você sozinho não dá, mas você conectado com Deus vai ajudar você. Porque a gente só, pessoal, aqui não consegue, tá? Por isso que Cristo falou, sem mim nada, você não vai conseguir dar o fruto, sem mim nada podeis fazer. O que mais? Colossenses 3,17. Tudo o que fizer, seja em palavras, seja em ação, faça em nome de Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Então, tudo que a gente vai fazer, fazemos como que fazem para o Senhor, tá, pessoal? Não pode. O que mais? 1 Pedro 5, versículo 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado. Então, lance sobre Cristo toda a ansiedade desse mundo aqui, porque ele vai cuidar da sua. Tá? Que mais? Colossenses aqui a gente lê, tá, pessoal? A gente lê a Bíblia aqui. Aqui não é a gente lê um versículozinho e amém, não, tá? Colossenses 3, versículo 8 e 10. Mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não minta um ao outro, vista que você já se despide do velho homem com suas práticas e se revista do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, a gente não pode entrar na frequência aí, linguagem decente, falar, tá? Não mentir ao outro. A gente já se despiu desse homem aí. Se revista do novo, que está sendo renovado em conhecimento, tá? Está crescendo a imagem do seu Criador. Tá certo? O que mais? Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará ou desprezará o outro. Você não pode servir a Deus ou ao dinheiro. Então, tá bem claro, tá, pessoal? Só não entende quem não quer, tá? Tá bem claro. Então, você não pode colocar o seu coração no dinheiro, tá? Você pode servir a Deus de todo o coração ou servir ao dinheiro, que é o quê? O Deus Mamon. E muitos aí já caiu aí, tá servindo a esse Deus aí, tá? Muitos aí. Aí, 1 João 1,9. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, é a atitude que a gente tem que fazer. Confessar o nosso pecado. Ele é fiel e justo. Ele vai perdoar, vai purificar a gente de toda injustiça, tá? Atitude espiritual que transcende essa matéria. Aí o que mais? Provérbio 22, versículo 6. Instrua a criança segundo o objetivo que você tem para ela. Mesmo com o passar dos anos, não se desviará dela. Então, aqui está falando de criança tanto espiritual como criança física. Está falando, pessoal. É as duas crianças, tá? Porque a criança espiritual é aquela que nasceu de novo. Então, a gente tem que instruir ela as coisas de Deus. E a gente tem que instruir as crianças aqui que está na nossa realidade, tá? É os dois papéis, tá, pessoal? O que mais? Efésios 4, 31, 32. Livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Seja bondoso, compassivo um para com o outro. Perdoai mutuamente, assim como Deus o perdoou. Então, são atitudes que a gente tem que colocar. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou:
Senhor, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu, eu digo a vocês, não até 7, mas até 7 vezes. 70 vezes 7. Tá, pessoal? Então, são atitudes que a gente que é espiritual tem que ter. De sempre perdoar, tá, pessoal? Não pode, a gente não pode carregar essa energia aí, tá? Ah, o que mais? Lucas 6:37. Não julgue a você, não julgue e você não será julgado. Não condene e não será condenado. Perdoe e será perdoado. Então, é isso. A gente não pode ser juiz, tá, pessoal? A gente não pode condenar também ninguém, tá? As nossas atitudes espirituais não é permitido. E a gente tem que perdoar. Senão, Deus não vai nos perdoar. Não pode, tá, pessoal? O que mais? Provérbio 9, versículo 12. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá consequências. Então, seja sábio, pessoal. Tenha essa atitude espiritual. Essa é a sabedoria de Deus. Você vai receber o benefício. Mas se for zombador, vai sofrer a consequência. Tá? Rapaz, a Bíblia não tem cor igual com a Bíblia. Colossenses 3, versículo 2. Mantenha o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Então, aquele que é espiritual, o pensamento dele está transcendendo essa matéria, está nas coisas do alto, as coisas espirituais, na atitude espiritual, tá? Então, ele está transcendendo essa matéria. O que mais? Mateus 6:33. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a você. Então, pessoal, você vê que até nem os evangélicos, ele entende esse versículo, eles não estão obedecendo esse versículo aqui. Os evangélicos, tá? Porque ele não sabe onde está o reino de Deus. Eles não sabem. Então, tudo perdido aí, tá? Então, não pratica a justiça. Então, todas as coisas vos serão acrescentadas quando você buscar o reino, a conexão com Deus e começar a praticar a justiça, fazer o bem às pessoas. Aí você entendeu o que é o reino de Deus. Enquanto você não faz isso, você não entendeu nada. Tá perdido aqui. Vai perder a chance, vai perder a herança. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas graças a Deus terminamos, tá? Com interferência, com o negócio, cachorro querendo derrubar aqui o negócio. Não foi fácil, mas terminamos, tá? Agradecer a vocês, a Deus, a espiritualidade, tá? Obrigado. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!